Michele Bolsonaro ainda não conseguiu superar o fatídico show da Madonna no Rio de Janeiro. Já faz aí meses do show da Madonna, mas ela continua irritada com os integrantes do PL, os bolsonaristas que foram ao show da Madonna. Ela colocou todos eles na geladeira, menos o Augustin Fernandes, o maquiador. Talvez ela esteja esquentando o maquiador, não sabemos em qual parte da casa, qual cômodo ou qual eletrodoméstico Michele colocou o maquiador. O Bolsonaro a gente sabe que ela colocou no sofá, porque nem em defesa do Bolsonaro ela saiu. Mas Michele parece que não está contente somente em destruir a família Bolsonaro. Ela está querendo destruir o próprio PL. Se Valdemar Costa Neto acha que vai domesticar Michele ou domá-la, ela é que o está domesticando. Qual a sua opinião sobre a postura de Michele Bolsonaro? Por que ela não sai em defesa do ex-presidente? E mais ainda, ela está destruindo o PL? Então like no vídeo e se inscreva no canal. Eu não sei por que ela está irritada com o show da Madonna. Você pode colocar aí nos comentários a sua opinião. Talvez Michele esteja irritada porque ela viu a Madonna performando ali com seus dançarinos e ela fez coisa ali que Bolsonaro nunca faria com ela e nunca fará. Talvez o maquiador possa fazer, mas isso aí vamos deixar para a intimidade de Michele Bolsonaro. O que aconteceu foi o seguinte: a Bela Megali do O Globo trouxe uma informação interessantíssima, porque a Michele ficou de carinha virada, beicinho, para alguns integrantes bolsonaristas do PL. E eles não estavam entendendo o que aconteceu. E aí foram falar com a Michele. O que está acontecendo? E eles tiveram a surpresa que Michele os deixou na geladeira por vários meses por conta deles terem ido no show da Madonna. Mas o Augustin Fernandes, que é o maquiador da Michele, que é aquele cara que Michele beija o pescoço. Beijar pescoço? Ela não beija o Bolsonaro, mas beija o pescoço do maquiador. Com ele tá tudo bem. Ele pode ir ao show da Madonna, ele pode tirar foto, ele pode fazer o que ele quiser. Mas os integrantes do PL bolsonaristas não podem ir ao show da Madonna. Uma coisa assim, muito, mas muito esquisita. Porque assim, já faz 2 meses do show. Os bolsonaristas usaram o show da Madonna para fazerem acenos. Vários foram, até o Jorge Seife foi, tal. Ficaram fazendo auê, falando que era dinheiro público. Aprovaram moção de repúdio no Senado, aquela Caroline Gettoni também quis falar, a Cristonieto falou, uma das duas, não me importa qual. Falaram que era um absurdo. Fizeram lá a baderna bolsonarista tradicional. Incitaram as bases, tudo que a gente já sabe. Fizeram acenos à comunidade religiosa, beleza, faz parte do jogo. Mas Michele não fez esse auê bolsonarista. E mesmo depois de tanto tempo, ela ainda corrói aquilo, ela ainda está indignada com aquilo. É muito estranho. Na minha opinião, a Michele, ela não somente se contentou em destruir a família Bolsonaro. Ela tá querendo mais poder dentro do PL. O Valdemar Costa Neto, que é o presidente do partido, acha que pode domar Michele ou domesticá-la, o termo que você queira usar. Porque no passado o Valdemar já deu um tchutchu na Michele, segundo a ex-esposa do Valdemar Costa Neto. Só que se o Valdemar Costa Neto acha que ele é mais esperto do que Michele, ele está redondamente enganado. Redondamente enganado. Michele sabe hoje que o PL orbita ao redor dela e não ao redor de Bolsonaro. Porque Bolsonaro tá com a imagem queimada. Bolsonaro é ladrão de joia. Bolsonaro vai ser preso. Ela vai ficar como a donzela indefesa em apuros. Ela que tem os votos agora. Ela que faz o aceno as mulheres, a comunidade religiosa, e não Bolsonaro. Ela já é a grande estrela do PL na campanha municipal. E a imagem dela vai ser utilizada porque Bolsonaro não pode ter a imagem utilizada por conta de todos os problemas jurídicos que o envolvem. Então o que Michele está fazendo? Ela está fazendo uma limpa dentro do PL para tirar aqueles bolsonaristas indesejados. Jorge Seife é um. Quem quer aquele cara? Aquele cara é um lorpa. Ele faz parte da entourage do Bolsonaro e não da entourage dela, Michele. Michele está separando aqueles que ela não quer, que são os bolsonaristas raízes, mais fiéis ao Bolsonaro, e substituindo pelos bolsonaristas dela. Gradativamente, Michele está dominando o PL. E quando o Valdemar Costa Neto perceber, já vai ser tarde, porque Michele já destruiu a família Bolsonaro sem que eles percebessem. Toda a discussão da Michele com o Carlos culminou com a derrota do Bolsonaro em 2022.
Aquela postagem que o Carlos comentou do Nicolas Ferreira, falando que o Bolsonaro tira foto com a filha do Nicolas, mas não tira foto com a filha dele, foi por conta de Michele. Michele fica fomentando, falando que o Eduardo, ele tem mais condições de liderar, de ter um cargo de liderança, né, do que o Carlos. Ela fica jogando um filho contra o outro. Ela faz isso, ela fomenta essa discórdia dentro da família Bolsonaro, porque ela expulsou o Carlos do Palácio da Alvorada na reunião mais importante da campanha do Bolsonaro, que foi a reunião antes do debate da Globo. E o Bolsonaro perde ali o debate, perde ali a campanha presidencial. E o pior é que ela está em completo silêncio com o inquérito das joias. O Bolsonaro foi indiciado. Mesmo que o Bolsonaro seja de fato um ladrão de joias, seja condenado, seja preso, que os aliados estejam em silêncio, ela não é uma aliada do Bolsonaro, ela é a esposa do cara. O mínimo que ela deveria fazer, ou ter feito, era ter saído em apoio ao Bolsonaro. Falando assim, amor, e vomitado, porque ela não consegue falar isso. Que a justiça seja feita. Confio em você. Todas as injustiças vão cair por terra. Que fizesse uma oração, como ela sempre faz, mas ela não fez. Ela largou o Bolsonaro sozinho, no momento mais difícil da vida dele. Pelo menos no momento político. Ela nem ficava com ele no hospital. Bolsonaro estava doente, com problema de obstrução, ela foi embora de Manaus. Aí ela ficou doente e o Bolsonaro não foi também. É uma relação esquisita. Muito estranha. Só que, sem o Carlos Bolsonaro, que Michele afastou do Bolsonaro, não existe o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele é uma cria do Carlos. Foi o Carlos que montou aquele personagem. Porque o Bolsonaro, ele é o alter ego do Carlos. Foi o Carlos que criou o mito. Foi o Carlos que criou as estratégias. Foi o Carlos que fez a propagação do Bolsonaro como o antissistema. Que caiu nas graças da população brasileira, uma parte da população, pelo menos, que é uma classe totalmente ressentida dos bolsonaristas, frustrados e revoltados. Olha só o que está acontecendo nos Estados Unidos. A Kamala Harris, por conta do sorriso dela, incomoda os fracassados. Eles não gostam de pessoas felizes, porque eles são os infelizes, eles são os titicas. Mas foi o Bolsonaro, foi o Carlos que criou o Bolsonaro para espelhar essa parcela da população. Ou para espelhar, ainda mais que o Bolsonaro ele é um fracassado. Só que sem Bolsonaro não existe Carlos. Só que sem Carlos não existe Bolsonaro. E é por esse motivo que eu vejo que as mobilizações do Bolsonaro estão cada vez mais fracas. Tem duas hipóteses para isso. Uma delas é a falta do cartão corporativo. É a hipótese mais simples. A hipótese que eu defendo mais é que, sem o Carlos afastado de Bolsonaro por Michele, não há um engajamento, não há um envolvimento, não há uma mobilização para e pelo gado. É o Carlos que incita essa parcela da população. É ele que sabe como ativar os gatilhos, os triggers. Mas Michele não permite que ele haja essa aproximação. Ela separa o corpo da cabeça, porque Carlos é a cabeça, Bolsonaro é o corpo. Sem o corpo, a cabeça não age, fica parada. Só que sem a cabeça, o corpo ele fica andando para um lado e para o outro, completamente desorientado, como está Bolsonaro agora, por conta de Michele. E agora até por conta da Madonna, né?